Eu comecei o trabalho nesta partida com uma expectativa muito grande em relação ao trabalho do Zanardi. Teve uma semana cheia, teve alguns jogadores que não jogaram na penúltima partida à disposição, não é? O que eu imaginei? Poxa, a Ponte vai ter condição de fazer algo mais organizado. Não conseguiu fazer graças à besteira que o zagueiro Márcio fez. Uma bola na intermediária, não precisava dar a entrada que ele deu no Rômulo, ainda bem que não machucou o jogador, porque é desproporcional o peso, né? E o tamanho dos dois jogadores, e ele atingiu com a sola da chuteira o tornozelo do Rômulo, 10 da equipe do Novo Horizontino, e foi expulso corretamente. Só que isso foi a 15 do primeiro tempo. O jogo mudou. Até aquele presente momento era trombada, rabo de arraia, não é? Voadora, mas futebol não tinha. Mas só que com um a menos, o Novo Horizontino se soltou com mais espaço, a Ponte teve que recuar as suas linhas, e aí só deu o Novo Horizontino. Como disse o Roger Williams aí na transmissão, em alguns momentos o Novo Horizontino teve 80%, 85% de posse de bola. É ataque contra a defesa. E o que chama a atenção, eu tenho aqui o meu achômetro, né, do que pode ser, mas nitidamente os jogadores da Ponte estão completamente desequilibrados. A entrada, você que não assistiu o jogo, você vai ver pela internet, essa coisa toda, a entrada desnecessária do Márcio. A lambança que fez o Diogo Silva, um goleiro que tem o nosso inteiro respeito, foi um lance de futebol amador. Sem falar de outras entradas. O André Lima, no primeiro tempo, ele perdeu uma posse de bola, saiu correndo atrás do jogador do Novo Horizontino, que estava voltando para o seu campo de defesa, e ele meteu um pontapé no jogador. A arbitragem fez vista grossa, tinha que expulsar também. Então você percebe nitidamente a dificuldade, não é? A dificuldade do adversário, que tem um time muito melhor que o que a Ponte. Ainda os caras cometem essas barbaridades, é parte emocional, não tem jeito, né? Outra coisa, o Baianinho também, atacante, pelo menos em 2 oportunidades fez faltas duras, não pode ser dessa maneira. Venceu o jogo quem jogou futebol, a Ponte guerreou pra caramba, esses jogadores, veja no final do jogo, Edu, 2-0 pro adversário no campo da Ponte, a torcida não vaiou o time. Não vaiou o time, porque viu que a equipe da Ponte lutou. Só que não basta só lutar. Precisa jogar minimamente um pouco de futebol. E a Ponte não tem tranquilidade para isso. Ela não tem jogadores para isso. Então, uma derrota absolutamente previsível dentro daquilo que a gente imaginava para o jogo. Eu só esperava que a Ponte terminasse com 11 jogadores. E mais uma vez, ela terminou com 10. Infelizmente. Vitória correta do Novo Horizontino. Edu.